Um ótimo dia para você e seja bem-vindo ao Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Hoje então vamos para Hilchot De'oth, capítulo 6, Halachá de número 3. O texto diz o seguinte: cada homem é ordenado a amar cada um dos membros de Israel como a si mesmo, conforme é dito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, deve-se fazer elogios e mostrar preocupação com seu dinheiro, assim como ele está preocupado com o seu próprio dinheiro e busca a sua própria honra. Quem quer que obtenha honra através de depreciar um colega, não tem porção no mundo vindouro. Meu comentário. Primeiramente, é importante a gente entender este que é um dos versículos mais mal compreendidos de toda a Escritura. E essa incompreensão se dá muitas vezes pelo fato de que não é muito politicamente correta a interpretação adequada dele. Mas isso é simplesmente porque as pessoas isolam o versículo. Este versículo não se refere a amar uma pessoa que não seja parte do povo de Israel. Não se refere, por exemplo, a amar uma pessoa de um outro povo que seja de outra religião. Isso significa que nós não devemos amar outras pessoas? É claro que não. Há outros versículos na Torá que falam sobre a necessidade e a importância de tratar o estrangeiro com amor, com dignidade, com misericórdia, entre outras coisas. Mas este versículo em particular, ele não se refere a amar toda a humanidade. Somente tem essa impressão quem isola esse versículo do seu contexto. Dentro do contexto é muito claro que o versículo se refere ao quê? A isso que Rambam Maimônides está falando, que é um senso de coletividade. Amar ao próximo como a ti mesmo não é simplesmente sair chamando todo mundo de amado e dizer que você ama o fulano no Senhor ou coisa do gênero. Aliás, cá entre nós uma prática que eu detesto. Detesto ser chamado de amado por uma pessoa que eu não conheço, porque acho uma tremenda banalização do que é de fato o amor dentro da Torá, dentro dos conceitos que a gente aprende através das Escrituras. O que é o amor? O amor, na realidade, é prática de amorosidade, de você se preocupar com as pessoas, de você demonstrar interesse na vida das pessoas. Como é que uma pessoa que nunca me viu na vida, que não tem o menor interesse naquilo que eu faço ou deixo de fazer, que não irá procurar me auxiliar nas minhas dificuldades porque sequer pergunta como eu estou para poder conhecer uma dificuldade minha, pode me chamar de amado? Ou seja, essa pessoa está se iludindo, está falando isso simplesmente para poder bater no peito e dizer que ama os demais. Ou está usando de um jargão absolutamente sem sentido. Mas não é isso que a Torá nos ensina. Como é que eu sei que eu amo o próximo? Rambam Maimônides diz aqui com muita clareza: quando eu busco me importar com o outro, eu me preocupo se o outro tem recursos o suficiente para poder comer, eu me preocupo se o outro está enfermo para poder visitá-lo, eu me preocupo em elogiar o outro. Elogiar aqui é no sentido de colocar para cima. Essa ideia de eu vivo colocando você para baixo e te arrebento com críticas porque eu te amo é uma tremenda hipocrisia. Quando você ama a pessoa, você busca que a pessoa esteja bem. Quando você simplesmente só arrebenta com a pessoa, na realidade, você não ama a pessoa, você ama fazer da pessoa um objeto da sua autoridade ou dos seus próprios anseios. Não, a Torá nos chama para vermos o melhor nas pessoas e buscarmos o melhor para as pessoas, honrarmos essas pessoas. Todos nós temos qualidades, todos nós temos atributos positivos, só não elogiamos alguém porque não queremos, porque sempre é possível ver aquilo que há de bom no outro, ao invés de se focar em coisas ruins. E aqui também Rambam Maimônides faz uma grande advertência. É muito comum que as pessoas, para se sentirem melhores consigo mesmas, metam o malho nas outras, venham falar mal das outras, com fofocas, com depreciação da honra do alheio. Quem faz isso, quem deprecia a honra do alheio para obter honra pessoal, e isso é uma coisa que a própria pessoa pode identificar examinando o seu próprio coração.
Será que eu estou falando isso por quê? O que eu ganho com isso? Na maioria das vezes, a pessoa fala dessa maneira para se sentir melhor, ou para não se sentir tão pecadora quanto é, ou para poder se sentir mais santa, mais reta, ou para se aproximar da pessoa para quem fala. São formas de buscar glória pessoal, de buscar honra pessoal. E quem faz esse tipo de coisa, segundo Rambam, segundo Maimônides, não tem parte no mundo vindouro. Ou seja, isso demonstra a gravidade da questão. Isso demonstra que é muito sério quando você tem nas suas mãos a reputação de uma outra pessoa e você não age para com amor ao próximo. E sim, quando você age buscando destruir o próximo porque você ama a si mesmo. Isso significa que nós jamais podemos criticar ou mesmo repreender uma outra pessoa? É claro que não. Não é falta de amor repreender uma pessoa ou mesmo fazer uma crítica amorosa a uma outra pessoa. Porém, se nós sondarmos o nosso interior, nós veremos que 90% das vezes em que nós fazemos críticas ao outro, nós não estamos preocupados com o bem-estar do outro. Nós estamos preocupados em desabafarmos e nos sentirmos bem com o nosso desabafo. Quando nós temos preocupação com o outro, até mesmo nas críticas, nós seremos muito cuidadosos. Seremos brandos no falar, falaremos com ternura, falaremos com doçura. Se precisarmos ser firmes com o outro, será para o bem do outro, como um pai que muitas vezes é firme com um filho, porque sabe que se não for firme, o filho irá por um caminho destrutivo. Mas no fundo se está pensando no outro. Há casos em que podemos agir assim, mas são casos muito raros. Na maioria das vezes, nós nos iludimos de acharmos que estamos fazendo porque o outro precisa ouvir, quando na realidade somos nós que precisamos ouvir o som da nossa própria voz, humilhando o outro para nos engrandecermos, às vezes até aos nossos próprios olhos. Como é que nós combatemos isso? Primeiramente, entendendo que todos nós sofremos a tentação do nosso Yetzer Hara, da nossa inclinação destrutiva, a fazer isso e a agir assim. Se você entender que você não é livre de agir assim, você não é imune a isso, não é porque você é uma pessoa religiosa que você está acima disso. Muito pelo contrário, no meio religioso há isso em muita intensidade às vezes. Se você entender que essa é uma área perigosa, que a gente precisa prestar atenção para não cometer um erro grave, aí você estará dando o primeiro passo. Aí sim nós podemos começar a prestar atenção nas nossas atitudes e pensarmos: quem é que nós realmente temos em mente? Nós mesmos ou o outro? E começarmos a agir tendo o outro em mente. E verdadeiramente, se você quer dizer que ama alguém, chamar alguém de amado ou coisa do gênero, procure se importar com a pessoa. Não é simplesmente perguntar se a pessoa está bem por protocolo, mal esperando a resposta da pessoa para poder mudar de assunto, mas verdadeiramente buscando se interessar e fazendo algo de concreto pelo outro. Palavras não têm a menor utilidade se elas não forem acompanhadas de uma ação que corrobore com aquilo que está sendo dito. Não à toa, muitas pessoas são chamadas de amadas e ouvem "eu te amo" o tempo inteiro e ainda assim se sentem absolutamente solitárias e carentes de um verdadeiro amor, porque na realidade não recebem esse sentimento, apenas palavras vazias. A Torá nos chama a sermos maiores do que isso, a buscarmos uma vida diferente. Para isso, precisamos ter um senso de coletividade, entender que Israel não é eu sozinho. Israel é um povo e nós devemos nos importar com cada pessoa que está no nosso caminho, com cada pessoa com quem temos contato, para que possamos cada vez mais e amar melhor. Aí sim, quando nós tivermos aprendido a sermos uma comunidade de amor, seremos luz para as nações e poderemos ensinar o restante da humanidade a amar como nós amamos e aí buscarmos certamente o objetivo maior e final do Eterno, que é, evidentemente, o de que todos se amem e de que toda a humanidade entenda e perceba que deve ser um coletivo unido diante dele. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.